Oi, gente, boa noite. Estamos aqui numa nova quarta-feira, nessa semana já encerrando, gente, o mês de outubro. Meu Deus do céu, o mês de outubro. Ou seja, nós estamos já encerrando o ano, né? Um ano maravilhoso, cheio de coisas fantásticas, cheio de desafios, cheios de problemas, mas faz parte da vida. Todos são assim, só que às vezes, só que nos anos anteriores a gente tinha liberdade de fazer mais algumas coisas que esse ano não estamos tendo, né? Mas boa noite, aqui estamos. Volto a falar com vocês toda quarta-feira, isso para mim é uma alegria, eu me sinto extremamente feliz de estar aqui nessas quartas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da polidez, a virtude do ser educado, do ser gentil, né, do bem proceder ao próximo. Nós vamos nos referir a algumas passagens do Evangelho, ao nosso dia a dia, não é? Porque todos nós somos sempre muito testados nesse segmento da nossa vida, né? Mas faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar com as questões e não retribuir ao mundo as nossas amarguras, né? Mas, enfim, lembre-se dos nossos tratamentos, nós temos algumas novidades, a casa está já em obra, a espiritualidade já avisou que nós vamos ter que voltar aos atendimentos, logicamente, com todos os critérios possíveis, com todos os protocolos possíveis, mas iremos voltar. Acredito que antes de encerrar o ano, a gente deve fazer uma abertura, né, aos assistidos dentro dos critérios que eles estão estabelecendo. Mas, enfim, terá, né? Nós também estamos abrindo novas frentes de trabalho, que vamos contar com a colaboração de todos vocês, com o apoio emocional, o apoio de tudo que a gente sempre recebeu de todos vocês, e quando que tange agora aí as novas perspectivas de trabalho, que estamos estudando a possibilidade de trabalhar com a questão do replantio do Pantanal, né? Então, são situações que a gente espera conseguir, enfim, é um trabalho longo, é um trabalho difícil, que vai durar alguns anos, mas que faz parte de nós. Nós precisamos ser, como diz a espiritualidade, elementos de ação no mundo que a gente vive, preservadores, cuidadores e protetores do mundo que nós estamos, porque ele foi construído para que nós pudéssemos evoluir, né? Então, não cuidar do mundo em que vivemos é como aquele velho ditado, né? Que você está cuspindo no próprio prato que come. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Então, isso é uma frente de trabalho que estamos estudando, e assim que tivermos novidades, a gente traz aqui, para que vocês também vão logo perceber que eu vou começar, precisamos disso, daquilo outro, pedindo ajuda sempre maravilhosa e querida de todos vocês, né? Boa noite a todos. Então, vamos ao tema que escolhemos hoje, né? Bom, eu me vejo sempre pega de surpresa, e não sei nem por que ainda de surpresa, né? Não deveria ter surpresa quanto a isso, mas sempre me fico surpreendida quando eu me deparo, sendo alvo ou não, com a indelicadeza e com a absoluta falta de educação das pessoas, né? Não só por uma questão de criação, porque eu fui criada numa família muito cheia de cerimônia, com muitas questões no que tange ao comportamento social, à educação do meio que você vive, né? E, por favor, obrigado, com licença, são palavras rotineiras, não usar termos chulos, enfim, mas, e sempre buscar ser, com qualquer pessoa, educado, minimamente educado, porque aquilo que falamos alguns segundos atrás, as pessoas não são obrigadas a serem o depósito das nossas sequelas emocionais, do nosso lixo emocional, né, dos nossos senões. Então,
sempre tive sempre uma educação familiar nesse sentido, e a doutrina espírita é muito rica, junto com a doutrina cristã, são muito ricas no ensinamento para nós sobre isso, né? Que a delicadeza é uma virtude. Você ser delicado com as pessoas, você ser minimamente educado, você tratar bem as pessoas, né? Então, lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, diz que amar ao próximo é a forma de você mostrar o seu amor ao próximo, o seu amor a Deus, o respeito, é através do bem proceder com o seu próximo, né? Do bem proceder no mundo em que você vive. Então, o bem proceder, ele engloba inúmeras questões, e entre elas, o nosso comportamento cotidiano na educação, sermos educados, né? Então, a gente vê, às vezes, situações assim, que você entra no elevador, né, aquela caixa mínima, quadrada e tal, e as pessoas não cumprimentam a pessoa que está lá dentro. Então, você entra e até cumprimenta, bom dia, boa tarde, zero de resposta. Né? Então, assim, minimamente, porque se aquele troço cair, pelo menos aquela pessoa foi uma pessoa que você viu, ela poderia ser educada com você, né? Mas, enfim, quantas vezes chegamos em locais, né, que vamos a trabalho ou socialmente, vamos às vezes até para ajudar, para atender, para dar apoio, e as pessoas nem sequer olham para você, nem sequer lhe retribui com um olhar ou um bom dia, por mais tímido, frio ou distante que fosse, não, nada. Então, nós temos lidado, já ao longo de muito tempo, com uma leva de pessoas que estão inseridas nesse comportamento da absoluta falta de delicadeza e da absoluta falta de educação. E a gente sempre fala que um sorriso muda tudo, né? Então, você levantar de manhã, você está de mal-humorado porque acordou, tudo bem, mas o mundo não tem nada a ver com isso, né? Então, pelo menos dê bom dia. Não precisa dar um bom dia, mundo, mas bom dia, pelo menos, né? Para a pessoa que está ali convivendo com você não se sentir o pior sujeito da face da Terra, né? Então, assim, são pequenos detalhes do nosso comportamento que, primeiro, são bem reflexivos daquilo que somos, né? Então, quem somos nós vai muito mais, aparece muito mais nas nossas pequenas atitudes e atitudes cotidianas do que nas grandes questões e nas grandes atitudes. Tem até um ditado que diz que sempre quando aparece um problema ou uma grande tragédia, externa-se o bom e o mal de cada um. E a gente diz que não precisa nem de grande tragédia, não, tá? Basta estar vivo. Então, as pessoas externam no seu dia a dia, nas suas ações cotidianas, o seu bem e o seu mal com muita naturalidade, né? Vamos fazer um teste aqui. Digamos que eu começasse hoje essa nossa conversa, assim como eu sempre começo. Oi, gente, boa noite, quarta-feira, aqui estamos. Ou se eu começasse assim. Boa noite. Hoje é quarta-feira. Estamos aqui de novo. Tá bom? Ou se eu começasse assim. E aí, galera? Legal, hein? Quarta-feira. Estamos aqui de novo. Gente, 3 comportamentos que refletem muitas coisas, né? Mas pergunto, qual desses comportamentos é mais agradável para você que está acessando o Face para falar, conversar através de uma ferramenta eletrônica com uma pessoa? Não, nesse sentido, imagina ao vivo, né? Então, pelo menos nesse sentido, seria melhor, oi, gente, sorriso, né? Oi, gente, tudo bem? Ou, oi, vocês estão aí, é? Então tá, né? Então vamos começar. Gente, não dá, né? Não dá. Já pensou? Já pensou, né? Se as pessoas fizessem isso numa palestra ao vivo, num programa de TV, né? Agora com essa questão de campanha eleitoral, está todo mundo sorrindo. Acaba. Por quê? Porque ninguém aguenta, né? Olhar mais de 2 minutos por uma pessoa que está externando absoluto mau humor.
né? E absoluta deseducação, né? Então, a educação, diz-nos a doutrina espírita, é uma das virtudes, das grandes virtudes do homem, porque o homem é um ser civilizado. E como a lei de sociedade, ou seja, viver em sociedade é uma lei, e a gente precisa de viver em sociedade para evoluir, para crescer, para amadurecer, para progredir, então estabelece-se nas sociedades, de um modo geral, há tempos e tempos, dentro de cada estrutura social, estabelecem leis e normas que nos permitem a convivência semi-pacífica, ou pelo menos uma convivência possível no meio em que estamos. Só que, além das normas e leis do conjunto de uma sociedade, para que nos dê os limites e nos diga o que podemos e o que não podemos fazer, existe a chamada educação social, que é aquele que permite que, além da gente poder estar com o outro, a gente possa estar bem com o outro, possa estar de forma agradável com o outro, possa estar de forma profícua com o outro, possa gerar bons resultados desse relacionamento com o outro. Porque esse é o princípio, esse é o objetivo. É isso que vai nos levar à evolução, é isso que nos ajuda a evoluir, né? Então, se nós quebramos, por exemplo, pelo nosso comportamento, as oportunidades do bom relacionamento, você está quebrando não só as oportunidades de um relacionamento, você está quebrando a sua oportunidade e a oportunidade do próximo de ambos evoluírem neste relacionamento. Porque todos nós temos o que dar um ao outro, todos nós temos o que lapidar um com o outro, né? Então, somos, de uma certa forma, não, e certamente, espelhos que vão refletindo os comportamentos. Então, quando nós temos uma reação, às vezes, extemporânea, por uma situação que nem merecia tanto, né, com uma determinada pessoa, ou numa determinada situação com alguém, né, essa nossa atitude, ela reflete no outro sentimentos, sensações, situações que possam fazer link, levá-la a esse jogo emocional, a esse conjunto emocional pretérito de traumas adquiridos, de confusões psicológicas, de vivências traumáticas, de sensações que foram negativas, que foram ruins, e, por vezes, uma atitude nossa pode fazer o desencadear, né, de situações que estavam ali adormecidas, e que estavam adormecidas porque não era ainda, provavelmente, o momento delas acordarem, porque não era o momento da pessoa no seu equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Então, o cuidado que nós temos que ter nos relacionamentos com o nosso próximo é que tudo que dizemos, tudo que fazemos, a forma com que nos comportamos e fazemos e nos colocamos dentro da sociedade, irá sempre fazer um link, irá sempre fazer uma nidação emocional com algo que aquela pessoa tenha. É por isso que os espíritos dizem lá no Evangelho que nós somos uma farmácia entre nós, né? Nós somos a farmácia do nosso próximo, que podemos estar oferecendo o remédio que cura ou o veneno que mata. É nesse sentido. Então, quando nós estamos de mau humor e refletimos nas nossas atitudes a energia do mau humor e a atitude do mau humor, sendo deseducado, deselegante, grosseiro, intransigente, etc., nós vamos estar fazendo link em todas essas coisas que estão dentro daquele próximo, que estão dentro daquela pessoa, e vai fazer despertar naquela pessoa situações que ela pode estar, a gente não sabe, fazendo um esforço hercúleo para conter. Como nós somos imperfeitos, estamos todos
num processo de evolução junto, contínuos, imaginemos-nos nesse sentido, o esforço que fazemos para controlar as nossas más tendências. E, às vezes, gente, uma atitude de uma pessoa nesse sentido pode fazer ser o estopim de explodir aquilo que nós estamos fazendo um esforço hercúleo para conter. Então, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de sermos mal educados, desatenciosos, agressivos, covardes, indelicados, né, com o nosso próximo. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho, no que tange as bem-aventuranças os mansos e pacíficos, que ai daquele que xinga o outro, né, que chame o outro de raca, esse será jogado ao fogo do inferno. Quer dizer, é uma atitude que a espiritualidade que Jesus mostra que ela é totalmente contraditória às leis de amor e às leis naturais divinas de amor, de caridade para com o seu próximo, é você xingar alguém. Porque quando você xinga uma pessoa, e além de emitir as energias da raiva, né, as vibrações negativas do sentimento que está ali naquele xingamento, você faz, como tudo, uma associação dentro daquela pessoa que pode ter uma reação terrível, e a gente não sabe, nem se dá conta disso, né? Quantas pessoas, às vezes, até numa brincadeira, você fala, larga de ser bobo, ou, tá maluquinho, e a pessoa tem uma reação, fala, não sou maluquinho, não sou bobo. Por quê? Porque aquilo está muito vivo dentro dele, está muito exposto de forma nas suas cicatrizes emocionais. E aí imaginemos quando são, e isso numa brincadeira, agora imagina isso numa atitude de ofensa porque se quer, proposital, né? Não numa atitude de brincadeira, mas numa atitude de ofensa proposital. Você ia ofender o outro, seja por palavras, ou seja, na sua atitude, ou seja, de uma forma deseducada e deselegante de se comportar, de se aproximar, de falar com aquela pessoa, nós podemos estar sendo estopins de turbilhões emocionais gravíssimos, né? E depois a gente recebe lá a informação do plano espiritual, tá vendo aquela situação ali? Aquilo ali que você fez gerou isso, aquilo outro, com aquele seu próximo que você tinha a obrigação moral de amar, a obrigação moral de tratar bem, de ser gentil, de ser delicado, de ter um bom comportamento, né? De saber se comportar de forma adequada e positiva para com aquela pessoa. E o contrário, gente, é maravilhoso. Já repararam isso? Que às vezes você encontra uma pessoa que está, assim, o poço está ali, ela está na ponta. Ela só está esperando que alguém põe o dedinho assim para ela cair. Aí você chega, em vez de ser o que põe o dedinho para cair, você é a mão que segura e chama de volta à vida. Porque você chega com um sorriso e fala, oi, fulano, tudo bem? Puxa, que bom que eu te encontrei, estava com tanta saudade de você não tem noção como eu queria te ver. Ou, nossa, eu adoro você. Ai, faz de novo fala isso, Gil, que eu adoro quando você é alegre. Enfim, ou então uma pessoa que você nem sabe, que você nunca viu, mas que você chega num lugar, por exemplo, você vai numa loja, no mercado, num banco, seja lá o que for, de você chegar para a pessoa que está ali trabalhando, que vai te atender, e você abrir um sorriso para ela e falar, olá, boa tarde, ou bom dia, tudo bem? Você poderia me ajudar? Olha a diferença, você vai ganhar, aquela pessoa vai ganhar talvez o dia na sua atitude, né? Às vezes aquela pessoa já tomou bronca do seu patrão, já foi alvo de violência verbal de um cliente que entrou lá mal-humorado, mal-educado, e só o fato da gente chegar e simplesmente dar um sorriso e falar, oi, tudo bem? Já muda tudo, muda todo o padrão emocional daquela pessoa. E naquele momento, nós estamos sendo o remédio que cura, e naquele momento podemos estar sendo a corda que está tirando a pessoa
da beira daquele precipício, né? E aí, porque a gente não tem como avaliar, essa é que é a verdade, a gente não tem como avaliar o que se passa nos corações e nas mentes das pessoas que estão conosco, que vivem no mundo, né? Provavelmente, a grande maioria passa por complexidades, porque a gente está num mundo de grandes complexidades, né? Então, é um ato de alegria, um ato de tristeza, um ato de alegria, um ato... E a pessoa vive nessa dicotomia, nessa balança emocional o dia inteiro, né? Então, ora algo bom, legal, sei que, ora uma coisa que atrapalha, que desequilibra, que fere a fragilidade emocional daquele ser, daquela pessoa, daquele espírito. Então, nós temos essa obrigação, a obrigação de minimamente sermos educados. Tá bom, eu não sou nenhuma grande flor da simpatia, eu não gosto de ficar, não vem com esse pau, eu não gosto de ficar rindo para ninguém, eu conheço um monte de gente assim, não gosto de rir, não gosto de falar, tá bom, mas não precisa ser deselegante, né? Não precisa ser deseducado, pelo menos se a pessoa chega perto de você, fala bom dia, não precisa bom dia, mas bom dia, né? Oi, tudo bem? Tá? Mas não precisa ficar de cara fechada, amoada, emburrada e virar a cara, porque aquele dia está com a pá virada e não quer falar com ninguém, né? E aí, esse exemplo do elevador que nós falamos aqui me reportou uma situação muito interessante, porque, assim, hoje a gente mal está saindo de casa, né, gente? E as pessoas estão morrendo de medo, e com razão, de se aproximarem de outras pessoas. Então, o distanciamento físico é uma realidade que precisa acontecer. Então, vamos tentar elaborar aqui algo parecido isso aqui. Não tem aquele livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera? Agora nós temos a etiqueta do comportamento no tempo de pandemia, né? Por quê? Porque a gente precisa saber separar uma coisa da outra. Eu não vou chegar para ninguém numa pandemia dessa, na situação que nós estamos, pular no pescoço da criatura, bem que a gente às vezes tem até vontade, né? Pular no pescoço da criatura, dar um beijo, um abraço apertado de 5 minutos ali. Gente, que é uma delícia. Eu adoro abraçar. O abraço é um repositor, é um transmissor de energia super valioso. Mas, nas etiquetas do tempo da pandemia, o abraço não está sendo permitido, né? Mas não quer dizer que o sorriso, que está, bem, ele está atrás da máscara, mas a pessoa sabe que você está rindo, né? E uma palavra delicada é permitido. Você não vai entrar no elevador, se agarrar em todo mundo, e aí, moçada, estamos no elevador. Não, mas você vai sorrir quando entrar, falar boa tarde, bom dia, para quem estiver. Você não precisa, mantendo a sua distância, porque hoje no elevador entra um, entrou dois, acabou, não entra mais que isso, mantendo a sua distância. Aonde for, do jeito que for, tem que manter os critérios que a pandemia está nos exigindo? Tem. Temos que manter a distância, o comportamento, né, mais assim, fisicamente distanciado, mas não quer dizer que precise ser emocionalmente distanciado. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa compreender, né? Então, ser educado é uma virtude, não só uma virtude social, no sentido de saber sentar numa mesa, de saber se comportar numa festa. Não, ser educado é uma virtude no sentido espiritual, porque a educação está atrelada à educação à gentileza, está atrelada à educação à mansuetude, está atrelada à educação à delicadeza, que são virtudes que a gente chama assim de virtudes apoiadoras, construtoras da virtude maior que está ligada a isso tudo, que está lá no ápice de todas essas virtudes que vem, que está lá, que é a caridade. Então, ser educado com o outro é caridade, ser delicado com o outro é caridade, é o bem proceder com o outro é a caridade, né? Então, se nós temos um átimo de segundo, uma microfração que seja entre agir de um jeito ou agir de outro, vamos buscar agir do jeito que é o jeito que Jesus nos ensinou, o jeito
do bem proceder com o próximo, de mostrar ao próximo que mesmo que você não o conheça, você o respeita, você o considera um irmão, você sabe que ele tem o mesmo direito à vida de estar no mundo junto com você, né? Então, quando você encontrar uma pessoa, sendo ela conhecida ou não, mostre a ela que faz valer a pena ela existir, né? E que o seu sorriso, o seu approach a ela, o seu sorriso, a sua forma de chegar até ela, pode fazer toda a diferença do mundo, né? Então, se você está numa reunião de trabalho, por exemplo, né, e precisa expor os seus pontos de vista, a sua colocação técnica, né, todo o seu conhecimento, você não precisa fazer isso de forma agressiva, de forma totalitária, de forma que faça o outro se sentir constrangido com a sua presença, né? Porque existe, infelizmente, a gente tem uma sociedade bastante ainda arcaica e muito ainda presa a determinados conceitos, né? Então, por exemplo, quando havia o rádio, não tinha televisão, e a comunicação era pelo rádio, né, o tom de falar, a forma de falar que passa na comunicação verbal, dava o sentido e o peso daquilo que estava sendo narrado. Então, o locutor de um rádio, por exemplo, dá uma notícia sobre um temporal que matou não sei quantas pessoas, ele não vai falar assim, oi, gente, olha, sabe da maior, teve um temporal agora, nossa, matou um monte de gente. Claro que não. Ele vai ter que chegar e falar, como que se falava antigamente no rádio, né? Temporal ocorrido ontem às 3 horas da tarde na cidade tal, não sei o que, matou centenas de pessoas assim, papapá. Claro, quem escutava aquilo, nossa, meu Deus, né? Aquilo atingia lá dentro da pessoa, nós precisamos fazer uma coisa, isso foi uma tragédia. Então, ele passava a dimensão da tragédia, porque não tinha imagem, passava-se a dimensão do fato, a dimensão do ocorrido na comunicação verbal. Então, a comunicação verbal do rádio, ela era entendida dessa forma. Quando veio a televisão, os locutores que foram para a televisão eram os locutores de rádio. Não tinha locutor de televisão, não tinha televisão. Então, quando a televisão passa a existir, os locutores de rádio passam a ser aqueles transmissores da notícia, como era na rádio, na televisão. Aí começam a se educar profissionalmente levas e levas de pessoas para esse papel. E eles passam, transmitem, voltam, adaptam na televisão esse comportamento. Então, o locutor de televisão também não podia nem mexer na cadeira, aquela voz dura, reta, boa noite. Que era um boa noite que você não sabia nem se era boa noite mesmo, se a noite estava boa mesmo, entendeu? Porque era uma coisa assim, boa noite. Muito tempo depois, com estudos, né, mostrando o comportamento das pessoas que estavam vendo, as reações das pessoas que estavam vendo aquelas pessoas, começou a se mudar e passou a ter um pouco mais interação, um boa noite já com sorriso, né? Uma forma de falar com o público diferente. Você vê hoje, os locutores estão falando com você assim, abertamente. Oi, gente, tudo bem? Olha, e tal, de uma forma muito tranquila, porque na realidade ele está dentro da sua casa. Então, ele é uma pessoa íntima sua, né? Mas não deixou que esse comportamento fosse adotado de uma certa forma dentro do contexto social, por exemplo, em situações assim, se uma pessoa é um chefe de um departamento ou é um diretor de uma empresa, ele não ri para os seus funcionários e fala com os seus funcionários de forma muito distante e muito fria. Por quê? Porque sempre se teve essa condição de entendimento, né, esse sentido de entendimento, que o sorriso e a delicadeza mostravam fraqueza ou imaturidade, mostravam banalidade. Então, as pessoas alegres, comunicativas, extrovertidas, sempre foram vistas como infantis e geravam sempre muita dificuldade no ganho de respeitabilidade dentro dos seus locais de trabalho. E é por isso que muitas pessoas
que tem essa característica, em seus locais de trabalho acabam ficando se sentindo mal, porque tem que mudar um comportamento para que os outros passam a ver ela gerar credibilidade, porque a pessoa extrovertida, mais alegre e tal, não gera credibilidade. Então, mas isso é um conceito que espiritualmente quebra. Nós precisamos entender o seguinte, que respeito e respeitabilidade, credibilidade, se dá pela licitude, pela sua moral, pelo seu caráter, e não somente pelo cargo que você tem ou pelo aquilo que você faz profissionalmente. Por isso que a gente fala, o dia que você estiver no seu trabalho, na sua empresa, e precisa mostrar numa reunião, etc., não precisa fazer uso da indelicadeza, né? Como muitas pessoas fazem, da indelicadeza, às vezes até da grosseria, para pôr o seu ponto de vista. As pessoas podem fazer isso com gentileza, né? Que ele vai agregar muito mais, porque a pessoa gentil, a pessoa que sorri, a pessoa que trata bem, ela tem um ganho muito maior dentro do contexto, dentro de um todo, principalmente porque ela transmuta o outro. E, às vezes, uma pessoa que poderia ter problema com você, achando você uma pessoa, sei lá, antipática, uma pessoa difícil, uma pessoa que não vai ter acesso, porque você é uma pessoa tímida, uma pessoa fechada, num ato de gentileza, você quebra isso e passa a ter o ganho pessoal de ter conquistado numa pequena coisa um espírito que está ali ao seu lado, né? No bem proceder com o seu próximo. Então, sorrir, ser educada, ser gentil, ser polido, né? Saber-se, são atos lícitos. Dentro do ato do poder fazer, é onde entra a licitude do ato. Eu faço isso de forma que eu sei que vai ser bem para o meu próximo. E aí é que os seres humanos mostram efetivamente as suas superioridades morais no comportamento e na resposta que ele dá na vida a outras pessoas, no mundo que ele vive, na sociedade que ele pertence, né? Então, gente, mesmo que estejamos de mau humor, tristes, doentes, acabrunhados, infelizes, o outro não tem nada a ver com isso, né? Seja sempre educado e gentil com o seu próximo, né? Aí eu lembro daquele senhor, já falei aqui uma vez, volto a repetir, no Rio de Janeiro, que ele era paciente de hospital psiquiátrico e era um artista, né? E ele desenvolveu uma frase que se tornou famosa no Brasil inteiro e gerou muitas coisas interessantes. Ele escrevia com uma letra muito específica dentro da sua arte, que ele dizia: gentileza gera gentileza, né? Então, quanto mais gentis formos, mais delicados formos, mais polidos formos, e mais o bem no nosso proceder com o próximo, isso tudo começa a crescer de forma de uma progressão geométrica. Como cresceu a pandemia, cresce a antipandemia, numa progressão geométrica, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 10, e aí vai, né? Quando a gente vê, temos milhões e milhões de pessoas agindo no bem proceder com o próximo, com alegria, com gentileza e com paz no coração, né? Que é tudo que a gente quer. Não tem outra coisa, né? É o que a gente quer. Então, para encerrar, lá vai o tempo, lá. Para encerrar, peraí, um gole d'água, né? Vamos lá. Para encerrar, tem uma música que fala sobre isso, a gente vai cantar. Vocês sabiam, né, que eu ia vir com uma música, né? Pela cara que eu faço. Olha, tá vendo? Pela cara que eu faço. Vamos lá, eu nunca cantei ela sozinha, não. Vou cantar hoje. Todo mundo conhece, ela foi muito cantada aí nessa pandemia, mas hoje nós vamos cantar. Eu quero que vocês cantem junto aí, aonde vocês estão, tá? Que é o que mostra exatamente isso que nós estamos falando. Então, vamos lá. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias,
tristonhos, vazios, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Beijos, amores. Que Deus abençoe todos nós, dando-nos a alegria pela vida, a alegria de viver, a alegria de existir. E que não importa os desafios, nem as dificuldades que estejamos enfrentando, porque com um sorriso a gente muda o mundo. Beijos, boa noite, amores, e até quarta-feira. Na paz de Deus, na doce companhia do Mestre Jesus e na certeza absoluta dos nossos mentores e guias espirituais conosco, sempre amando-nos e orientando-nos, hoje e sempre. Beijos, até quarta-feira.